Boa tarde, pessoal. Então, como é que estão? Vamos lá continuar nossa aula, né? Eh, nós de manhã nós falamos sobre a classificação dos riscos, né? Os riscos em que um profissional pode estar exposto. E quando a gente traz essa questão da classificação dos riscos, a gente aborda muito, principalmente todos eles dentro, né, dos estabelecimentos de saúde, das pessoas que trabalham em instituições que prestam os serviços de saúde. E é claro, a gente não podia deixar de falar sobre a saúde e a higiene ocupacional, né? Então nós trazemos aqui a questão do VISAT. Então o VISAT, gente, ela é a vigilância em saúde do trabalhador e ela vai compreender uma atuação contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde. O que seriam esses fatores determinantes e condicionantes? São fatores que determinam e condicionam a saúde do trabalhador, condições necessárias para que um trabalhador tenha, né, condições necessárias para exercer a sua função, para ele conseguir trabalhar de forma segura. Assim como também a VISAT, que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador, ela vem com o objetivo, né, de, em seus aspectos tecnológicos, social, organizacional e epidemiológico, estudar, inclusive incluir dentro desses fatores determinantes e condicionantes. E vem também com a finalidade de planejar, então planejar ações de prevenções, executar essas ações e avaliar se elas estão dando certo, né? Então é como se eu planejasse uma ação, eu começo a executá-la e eu vou avaliar para me saber se essas ações que eu planejei, que eu executei, elas estão dando certos, né? Então, intervenções sobre esses aspectos de forma a eliminá-los ou a controlá-los. Ou seja, então eu executei e vi que não deu certo. Eu poderia o quê? Trocar, né? Eliminar essa possibilidade e criar uma nova. Ou então tentar manter sob o controle. A portaria número 3.252, de 22 de dezembro de 2009, né, traz que a vigilância da saúde do trabalhador visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e nos seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Então, essa portaria traz a importância da promoção da saúde para que se reduzam, né, as condições que levam a população trabalhadora a existirem fatores mórbidos, né, que impeçam de trabalhar ou que, inclusive, possam levar esse profissional à morte, tá, gente? Existem, né, como vocês podem ver, um profissional, se ele não estiver devidamente protegido, se ele não estiver seguindo as regras, as normativas, ele pode, né, como consequência aí a óbito ou até mesmo devido ao agravo, ele ficar sequelado, tá? E a vigilância, né, de saúde do trabalhador, ela vem com o objetivo de articular o acolhimento de queixas, ou seja, através de denúncias, né, o atendimento clínico quando se aparece um profissional acidentado ou até mesmo entrando através de protocolos para fazer algum tratamento, né? Análise epidemiológica para mim saber o quantitativo de pessoas que se acidentam, qual é o tipo de acidente, a qual risco eles estão expostos no dia a dia. Análise das situações de riscos, né, como eu já disse para vocês, busca de alternativas sociais e tecnológicas, intervenções regulatórias, processo de apoio social, né? Então, são os objetivos da vigilância em saúde do trabalhador. E como evitar os riscos ocupacionais? Quando eu falo de riscos ocupacionais, eu falo de riscos que a população trabalhadora está exposta, tá? Então, nós trazemos aqui que
o cumprimento da norma regulamentadora 32 evita, tá, e minimiza, ou seja, reduz os riscos ocupacionais. Como é que essa normativa ela consegue reduzir ou evitar os riscos ocupacionais? Então, primeiro, exigindo que as instituições disponibilizem os EPIs. Gente, os equipamentos de proteção individual é de responsabilidade da empresa entregar para o funcionário, tá? Assim como também treinar esse profissional para saber colocar, para saber tirar, para saber guardar e armazenar esse EPI. É, existem também, né, a CIPA, que é uma comissão interna de prevenção de acidente. Então, são pessoas que regularmente estão fiscalizando, cobrando dos empregadores a questão dos EPIs e também obedecendo às normativas de acordo com o tipo de trabalho que desenvolve. Implantando um controle de infecção hospitalar. Esse controle de infecção hospitalar, que a gente chama de CCIH, ele vem por objetivo reduzir os riscos de acidentes, tá, gente? Principalmente dentro do ambiente hospitalar, né? Dentro de serviços de saúde. E essa CCIH, ela é formada pelos próprios profissionais, né? Um de cada classe. Então, nós vamos ter uma pessoa da limpeza, uma pessoa da radiologia, uma pessoa da enfermagem, uma pessoa da medicina e são os profissionais que fazem parte desse controle de infecção para eles saberem onde atuar, como prevenir e diminuir os riscos ocupacionais. Quando eu falo de higiene ocupacional, né? A higiene ocupacional, gente, ela é uma ciência, tá? Que vem com o objetivo de reconhecer dentro de determinado ambiente de trabalho os agentes que fornecem riscos, ou seja, quais são os fatores que vão levar ao meu trabalhador a um risco ocupacional. Então, uma vez reconhecidos, né, eh, essa área, essa área do saber, ela cabe à função de avaliar o nível do risco, assim como também estipular algumas ações para evitar ou até mesmo para reduzir, tá? Devem ser tomadas para controlar, amenizar e, se possível, neutralizar esses agentes de riscos para evitar, né, como eu disse para vocês, e que os profissionais se acidentem, que os profissionais estejam expostos e acabem adoecendo por essa exposição. Quais são as fases? Então, nós temos a antecipação dos riscos, né? São são previsões. Então, por exemplo, aquele material agulha, por exemplo, né? A agulha é um material muito comum em acidente dentro do ambiente hospitalar. Então, nós vamos criar um lugar, uma forma correta do descarte, vamos treinar os profissionais para que eles não reencapem agulha, para evitar os acidentes, né? Então eu faço também o reconhecimento dos riscos. Que risco esse meu profissional está exposto, né? Depois do reconhecimento, eu vou avaliar e fazer o controle, né? Então, é super importante essa questão da avaliação dos riscos ocupacionais, né, dentro de um serviço de saúde. Então, o que significa ter saúde? De acordo com o Ministério da Saúde, ele traz que saúde é muito além da ausência de doença, né? E é preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. Inclusive, eu já citei para vocês, né, na disciplina de políticas públicas de saúde, que quando eu falo de saúde, gente, eu não estou falando somente de uma pessoa que não está doente, tá? Eu falo do bem-estar no geral do meu paciente, né, do meu trabalhador, do indivíduo no geral. Então, a pessoa, para ela estar saudável, ela precisa estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente, tá? Porque senão ela não consegue ficar bem, né, gente? Então, nós temos as promoções de saúde individual. Como é que eu posso prevenir essas doenças? Então, a gente sabe que é o básico. Dentro do ambiente de trabalho, a utilização correta dos EPIs e dos EPCs, né, que são os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva.
Assim como também aliar com uma prática saudável, como assim? A questão de uma alimentação mais saudável, a questão da prática de exercícios, evitar a questão de fumos, né? A ingestão de bebidas alcoólicas. Então, prevenir doença eu incluo, né? A proteção do meu trabalhador, assim como também os deveres que ele tem em relação ao cuidar da saúde dele, tá? Promoção de saúde no trabalho. Então, a gente traz alguns tópicos importantes. Então, ações como flexibilização dos horários de trabalho de local. A gente sabe que serviços muito prolongados, eles podem levar o trabalhador à exaustão e, consequentemente, levar aos acidentes. Tá, gente? Isso acontece muito. O profissional está cansado, pegou não sei quantos plantões, não dorme muito bem, faz um tempo, né? E aí acaba cometendo erros, se acidentando, se machucando, e isso poderia ser evitado. Incentivos ao bom ambiente de trabalho. Então, o ambiente está adequado, ser agradável para o trabalho. Melhorias na ergonomia, né? Que é, quando eu falo de ergonomia, eu falo de condições psicofisiológicas, ou seja, evitar que uma paciente, por exemplo, fique numa posição desconfortável, né, que façam movimentos de repetição e isso pode levar a ele desenvolver uma doença ocupacional. Eu também vou fazer, né, de uma forma, incentivar a alimentação saudável nas cantinas das empresas, evitar frituras ou algo que possa prejudicar a saúde quando se come em excesso. Incentivos à prática de exercícios físicos. A gente sabe, né, hoje que a prática do exercício físico é importantíssimo para a regulação da saúde. Formação e ajuda ao combate ao estresse. Gente, estresse, difícil, um brasileiro não ter estresse, né? A gente hoje passa estresse com tudo, estresse no trânsito, estresse no trabalho, estresse em casa, estresse com dívida, estresse com, enfim, né? E é bem difícil, mas aí a gente precisa ao menos reduzir isso dentro do ambiente de trabalho, tá? Para evitar que tragam complicações, que afete o profissional, né? Então, o incentivo ao abandono do tabaco, pessoas que têm um costume ao fumo, né? Assim como também a bebida alcoólica. Então, a gente sempre mostrar a importância de evitar essas práticas, tá? Porque a gente sabe que pode trazer, né, diversos problemas de saúde. Fornecendo e obrigando de uma forma, tá, gente? Não é a base da porrada, da grosseria. Mas, assim como as empresas têm dever, tá? Nós também temos as nossas obrigações. Então, a empresa ela vai entrar fornecendo material, fiscalizando e capacitando os profissionais ao modo de usar, ao modo de tirar, de guardar e armazenar os EPIs, tá? Assim como os EPCs também, para evitar acidentes de trabalho. Então, quando eu falo de acidente de trabalho, né, eu incluo aqui no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda, ou até mesmo a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, devido a um acidente no local do trabalho ou a caminho, que nós vamos já ver o tipo de acidente, é, e o acidente ter acontecido em decorrência dos serviços que você prestava para uma empresa, ele vai se caracterizar por um acidente de trabalho. Então, de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, né, nós temos aqui três tipos de acidente. Então, nós temos o acidente de trajeto, que é quando o profissional se acidenta na ida e na volta do trabalho, ou até mesmo quando o profissional trabalha dirigindo, né? Então, mototaxista, motoristas de empresas particulares, assim como condutores de ambulância, enfim, né? Sofre um acidente no meio do caminho, indo ou voltando, ou até mesmo a serviço, ele vai ser caracterizado como um acidente de trajeto. Quando eu falo de acidente de trabalho típico, é um acidente que acontece dentro do ambiente de trabalho,
né? E que você já está exposto a esse risco e pode acontecer por um descuido. O acidente de trabalho atípico é um acidente que acontece dentro do trabalho, mas é um acidente que, sabe, não é comum acontecer, tá? Então nós temos, né, por exemplo, lesão por movimentos de repetição, pessoas que digitam, né? Nós podemos caracterizar como um tipo de acidente de trabalho atípico, né? Típico. Uma queda de uma escada, a gente pode caracterizar como um tipo de acidente atípico. É, um acidente de trajeto, né? Então, no meio do caminho, ele está indo, voltando ou a serviço e acaba se acidentando. E aí, quais são as grandes causas de acidente? Primeiro, instrução inadequada. Né? Muitas das vezes o profissional não tem a orientação correta de manuseio da máquina, né? De algumas máquinas, de alguns equipamentos, e aí acaba sofrendo acidentes. Supervisão ineficiente, então deve-se existir sempre aquela pessoa acima que fica cobrando, que fica supervisionando, né? Práticas inadequadas, então realizando práticas que não eram para ser feitas, ou fazendo de forma errada. O mau uso do EPI, então a pessoa não está usando o EPI da forma correta. A questão da higiene pessoal, fatores sociais, né, gente? Então, a gente acaba incluindo também fatores sociais dentro de causas de acidente. Planejamento falho de alguma ação, não observar as normas, manutenção falha, né? Então, alguns equipamentos que não têm a devida manutenção. Jornada excessiva de trabalho, como eu já falei para vocês, essa questão de trabalhar muitas horas ao longo do dia, isso é exaustivo, né? Pode levar o paciente a um descuido e, consequentemente, a um acidente de trabalho. E a questão da motivação também, né? Às vezes a gente só trabalha com o intuito de pagar uma conta, de sobreviver, de comprar comida, né? E aí não tem mais aquela motivação de porque gosta, porque quer trabalhar, né? Então a questão da necessidade ela fica muito acima. E nós temos as principais causas em relação à insegurança, né? Então, inerentes ao ambiente, o ambiente mesmo onde o trabalhador está inserido. Então, nós podemos dar os aparelhos ou instrumentos com defeito, estrutura física inapropriada, não tem uma iluminação boa, né? Ou tem algum problema nos prédios, inexistência de treinamento, então o profissional acaba não tendo treinamento para uso dos EPIs, para uso de máquinas ou até mesmo funcionamento dos setores. E improvisação, isso é muito comum na área da saúde, gente. Olha, principalmente eu, né, falando como enfermeira, a gente improvisa muito, sabe? Às vezes não tem material, às vezes não tem como fazer, e a gente vai improvisar pensando no bem do paciente, pensando no nossa forma de prestação de serviço, e a gente acaba esquecendo de nós, a gente acaba esquecendo da nossa saúde, né? E aí isso pode acabar levando a um acidente. Quando eu falo de inerentes ao comportamento do profissional, então muitas das vezes o profissional fica se exibindo, tirando brincadeiras de mau gosto, se amostrando para alguém, né? E aí acaba se acidentando. Falta de atenção, então está muito cansado, está estressado, está preocupado com alguma coisa, e isso leva à distração, podendo levar o paciente a sofrer um acidente de trabalho. Esse negócio de jeitinho, né? Ah, jeitinho brasileiro, com jeitinho dá. Não, gente, tá? Quando não tem a possibilidade, vocês não insistem até para evitar acidentes. Pressa. Nada com pressa. Minha mãe sempre me dizia, né? A pressa é a inimiga da perfeição. Nunca dá certo quando a gente faz as coisas com pressa. A gente vai se estressar, vai dar errado e você ainda pode se machucar feio. Atuar em trabalho sem estar habilitado. Se você não tem conhecimento técnico científico, se você não tem habilitação para desenvolver tal serviço, não desenvolva, né? Porque aí você está se expondo a um risco e você também pode estar expondo a outras pessoas. Desobediência às normas de biossegurança.
né? Sempre tem aquelas pessoas que estão muito mecânica, então está tão acostumada a fazer todos os dias que ela continua fazendo da forma que ela acha que é mais fácil para ela e muitas das vezes isso vai contra as normas de funcionamento, né? E aí o paciente já, né? Acostumado em falar paciente, e aí o indivíduo, o trabalhador, acaba se acidentando. Inclusive a negligência ao uso EPIs e EPCs, tá? Profissionais da área da saúde, gente, não pode estar sem EPI e também sem os EPCs, né, que de uma forma protegem a coletividade. Ainda mais nós que, como eu já disse, nós estamos expostos aí a vários riscos ocupacionais, né? Então, como eu digo para vocês, o erro, né, ele pode ser causado por diversos fatores. Fatores ambientais, onde tem muito barulho, agitação, calor, estímulos visuais, acaba que pode levar o trabalhador ao erro no momento de uma função. Fatores psicológicos, então ele está entediado, frustrado, ansioso, estressado, tudo isso pode levar ao profissional ao erro. Fatores fisiológicos, então está cansado, com sono, pegou vários plantões, não come direito, faz uso de drogas, álcool, até mesmo sobrecarga de trabalho e algumas doenças pode levar o profissional a cometer um erro e sofrer um grave acidente, gente, que pode ficar sequelado para a vida, que pode inclusive levar a óbito, né, esse profissional. E aí a gente traz um contexto de doença do trabalho versus doença profissional, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo. Marina é bancária em uma grande instituição financeira, trabalha no caixa de segunda a sexta. Assim, o seu principal trabalho é receber dos clientes e digitar todas as informações. Dessa forma, gente, mesmo tendo as questões de fazer o alongamento e manter a postura adequada em sua mesa, e cadeira, ela desenvolveu a conhecida LE, né, que é uma lesão de esforço por repetição. Então, ela repetia tanto o movimento que é, acabou desenvolvendo essa doença ocupacional. Então, olha só, né, a gente acha que uma coisa simples, digitar, pode não. Ah, digitar, o que vai acontecer? De boa, fico sentada e digito o dia todinho, se for o caso, para mim receber o meu salário. Mas, gente, até isso, né, um trabalho simples, mas que você faça esses movimentos repetitivos, pode levar a você a desenvolver uma doença ocupacional, né, uma doença relacionada ao trabalho. Agora, então, vamos dar um outro exemplo. Carlos trabalha em uma indústria metalúrgica e sua principal função como metalúrgico é cortar barras de alumínio para se adequar ao tamanho comercial. Ou seja, além de outros riscos, ele está exposto a ruído maior que o ideal para as pessoas. Assim, ele deve usar proteção dupla nos ouvidos, mas opta por usar apenas uma, contrariando as regras, mesmo sendo advertido pela empresa. Por conta disso, o Carlos teve complicações em um ouvido e precisou se afastar do trabalho. Então, a gente vê aqui que a doença ocupacional está relacionada ao profissional, né, que insistiu em não usar o EPI adequado. Então, quando eu falo em doença do trabalho, é uma doença ocasionada pelo seu trabalho, pela seu pela sua função dentro do trabalho, né? E quando eu falo de doença profissional, eu estou falando que por um descuido do profissional levou ele a ficar doente e, consequentemente, a ser afastado das suas funções, prejudicando, né, a empresa, assim como ele também, porque ficar doente não é legal, né? E não são consideradas como doença do trabalho. Doenças degenerativas, como por exemplo Alzheimer, demência, né, são doenças que não são caracterizadas como doença do trabalho, né, uma doença que pode estar relacionada a uma doença genética ou uma doença já pré-existente. Doenças inerentes ao grupo etário, por exemplo, a gente sabe que quando a gente começa a ficar mais velho, começa a aparecer um monte de problema, né, e como por exemplo diabetes, hipertensão, né? Isso aí também não estaria ligado diretamente a um acidente de trabalho.
Doenças endêmicas, como por exemplo dengue, malária, né, a não ser que o profissional estivesse sendo exposto a essas regiões, mas até então, ela não é considerada uma doença, né, uma doença do trabalho. A que não produza incapacidade laborativa exerce atividade normalmente, né, então pessoas que, tenham já uma capacidade laborativa, ou seja, de de atenção, de desenvolver, pequenos movimentos, coisas que precisa de vou dar um exemplo aqui, a pessoa não tem muita coordenação motora para fazer um corte de papel, né, eh, algumas coisas simples, como escrever, ler, né, então isso aí também não pode ser caracterizado como uma doença de trabalho, uma atividade em que a pessoa exerce no dia a dia normalmente, tá. E por hoje é só isso, né, só isso não, que tem bastante coisa até, assim, para vocês estarem dando uma estudada, né. Próxima aula a gente vai continuar o conteúdo, certo. Espero vocês por aqui e tenham um bom final de tarde.